Olá! Você é daquelas pessoas que antes de fazer uma apresentação, entregar um trabalho, ou mesmo fazer uma tarefa que exige uma certa responsabilidade, fica com um friozinho na barriga, dá um medinho e tem dificuldade para começar? Bem-vindo ao clube. Isso acontece com a maioria de nós, independentemente da nossa expertise, do nosso tempo de experiência, e isso é ótimo, sabe por quê? Nos mantém alertas, atentos, estimulados para começar e continuar a nos desenvolver. Mas quando isso começa a pegar e você tem um medo enorme de falhar ou de errar, tem um chicotinho sempre a postos a te criticar. Olha sempre para o lado vazio do copo, ou ainda tem uma dificuldade enorme de receber elogios e acha que aquele sucesso você não estava merecendo. Bem-vinda ao clube dos que têm síndrome do impostor. E olha só, nesse mundo frenético, quando a performance é tão valorizada e o tempo todo a gente é estimulado a fazer mais e mais e mais, a gente tende a achar que nunca é suficiente. E isso acontece com mais de 70% dos profissionais em alguma fase da carreira. O problema começa a pegar ainda mais quando você quer sempre fazer mais e mais e mais e fica cada vez mais multitarefa e exigindo de você uma performance difícil. Ou então se compara o tempo inteiro com outra pessoa, uma pessoa que você nem conhece a trajetória, não sabe os acessos que teve, nem as possibilidades que permitiram ela chegar lá. E você vai colocando ideais tão lá em cima, um sarrafo tão alto, difícil de alcançar às vezes, e vai procrastinando e nunca começa. Vocês já devem ter visto que esse tema está bombando. Todo mundo fala disso. Não é à toa, porque a gente às vezes precisa ter um olhar compassivo. E é disso que a gente vai falar aqui na escuta integrativa hoje. E olhem, vocês sabem que eu sou fã das imagens. Então a gente começa com uma apresentação. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação e vamos começar. Olhem só. Sempre a gente tem que partir da premissa de que a vida é um presente e a saúde é a nossa maior bênção. Então, se eu estou trazendo esse tema, é no ponto de vista da saúde, tentar te ajudar a passar por essa etapa com mais facilidade. E a síndrome do impostor é isso. A gente tem o tempo inteiro um medo de ser desmascarado, porque se acha incompetente, independentemente das qualidades que a gente tenha desenvolvido. Sempre se critica muito mais que o outro, se compara o tempo inteiro e a gente tende a achar que a grama do vizinho é muito mais verde, desqualifica nossas conquistas e nem celebra os passos da nossa trajetória e fica sempre inseguro em relação à entrega, à performance, à etapa, que acha que nunca fez o suficiente. Se isso está acontecendo com você nesse momento, saiba que mais de 80% das pessoas já passaram isso em algum momento. Se você é mulher, com as cobranças que a sociedade exige em relação ao mercado, em relação à nossa cultura paternalista, imagina como isso não é mais frequente entre nós. E mais do que isso, se você está começando a sua carreira, esse encontro é para você. Olha só, olha essa charge que bonitinha. Então você se sente o impostor? Que são essas qualidades que eu falei para você? E aí ele fala: sim, doutor, eu tenho uma boa e uma má notícia. Então, fala logo. A boa notícia é que você não tem síndrome do impostor. E a má notícia é que você tem a síndrome do impostor. E olha essa imagem como ela é feliz.
Quando a gente tem a síndrome do impostor, a gente acha que a gente sabe isso. E que as pessoas à nossa volta, ou aquelas que a gente se identifica, sabem isso tudo aqui. Mas qual é a realidade? As pessoas também sabem muito de algumas coisas. E nós também. Então, cada um de nós tem seus próprios talentos, suas capacidades, suas expertises e desenvolveram um determinado conhecimento naquela linha. Então, o que que a gente precisa fazer? Abrir a mente, desenvolver um pensamento flexível e, às vezes, desenvolver talentos, se é o que a gente está precisando fazer. Então, vejam, a pessoa ela entra num sofrimento e acha que ela nunca merece estar naquele lugar. Se aquele resultado foi pura sorte, ela não qualifica que para chegar naquele resultado ela desenvolveu talentos, estudou, se preparou, fez cursos. Será que eu mereço esse sucesso? Será que é aqui que eu tenho que chegar? Ou eu quero mais adiante? E ela nunca se satisfaz. Ela sempre se coloca se desqualificando, não valorizando, não cuidando de si mesma para chegar até lá. E aí, isso virou tão comum, gente, que tem vários arquétipos que se identificam com isso. E eu estou falando aqui que isso são olhares, visões. Cada pessoa é uma. E ela pode ter aspectos misturados disso, e ela pode ter uma história que fez com que ela se identificasse mais com um olhar ou com outro. Então, eu estou dando uma visão geral, tá? Seu caso é único e singular. Então, vamos lá. O primeiro tipo é o perfeccionista. É aquele que acha que tudo tem que estar ótimo para ele se apresentar. Então, se ele não atinge a perfeição, ele fica insatisfeito. O que que acontece? Com uma frequência enorme, ele não coloca as coisas em prática. Perceba que esse tipo é o que a gente fala assim para as pessoas. Vocês não conhecem o ditado popular? Que o bom é inimigo do ótimo? É disso que a gente está falando. Comece, comece. Os talentos, as habilidades, no caminho a gente vai vendo. Tem um outro tipo, que é aquele geninho, né? É o que tem muitas facilidades, tem muitas habilidades e talentos, e ele está acostumado a performar lá no alto. Só que ele se frustra. Quando ele começa a ter obstáculos, quando o resultado não tem na velocidade que ele quer, ou não vem na velocidade que ele quer, ou quando ele acha que ele tem que se esforçar mais, ou lutar um pouco mais, ou se dedicar um pouco mais para atingir o que ele quer. Percebe que esse tipo também existe, né? Tem um outro tipo, que é o do eu sozinho. Ele acha que faz bem e melhor se caminhar sozinho, e se ele pedir ajuda, consultar uma pessoa ou querer algum tipo de apoio, ele acha que isso é um sinal de fraqueza e que ele não vai apresentar um bom resultado. Tem o lado dos experts, né? Quem são os experts? São aqueles que têm de fato um conhecimento, uma trajetória e chegaram lá. Mas tem um tipo que quer ter tão especialista que ele vai de curso em curso. Vocês conhecem gente assim? Que pula de um curso para o outro, pula de uma especialização para outra, pula de uma pós-graduação para outra e nunca começa, o trabalho nunca tá bom e ele tem que sempre que saber algo a mais. E tem o super-herói, né? Bem-vinda, mulheres, não é à toa que tem uma ali que ela tem que ser multitarefa, excelente em todas. E hoje foi uma coisa que aconteceu no mercado de trabalho, né? A mulher veio trabalhar, mas ela continua com as tarefas de casa, tendo que levar menino para a escola ou tendo que ir na reunião de pais, e ela quer saber fazer tudo. E ela sabe que fazer tudo não vai dar. E ela começa a se frustrar. No meu caso, vocês sabem que eu sou médica, então as pessoas vêm com sintomas. Ou elas estão cansadas, ou elas estão frustradas, ou elas estão exaustas, ou elas não estão conseguindo atingir onde elas querem, elas vão aparecer para mim sempre com um sintoma. E a gente vai conversando, e esse
é o pano de fundo. E aí, olha só, o que que a gente faz? Olha, a primeira coisa, gente, é olhar ou desenvolver um olhar compassivo para nós. Compassivo é um olhar acolhedor, um olhar gentil. Esse que a gente transforma e olha para o outro, tem que olhar para a gente. Olhar para a gente e reconhecer que a nossa experiência, a nossa trajetória, o nosso talento é muito bom. E ele nos permitiu chegar até aqui. Ou então, se você está começando uma coisa nova, você olhar para aquela tarefa e falar: gente, isso é novo, é a primeira vez que eu faço. Eu vou precisar ou de ajuda, ou desenvolver algumas habilidades, ou ainda errar. E tá tudo certo. Vamos ver o que que a gente faz com isso. E se cometer um erro, ser capaz de dizer: nossa, eu estou aprendendo. Vamos lá, como é que eu vou ver isso? Então, por isso que tem esse alvo no foque nos fatos. Foque no que acontece real. Não é o que você está criando, no seu desejo, ou em qual imagem daquela você se identificou. E aprenda. Está começando? Aprenda. Tem gente mais experiente do seu lado, às vezes você precisa de um mentor. O que você precisa olhar é que ver o que que você está sentindo naquele momento em relação àquilo, está frustrado, o que que te frustrou, com que a frustração tem o tamanho do objeto ou ela está muito maior. Você não sabe qual é a história que cada um de nós traz. Reconheça seus sentimentos, suas emoções, como que você se relaciona naquele lugar. E olha, pensa positivo. Em vez de se castigar, achar que você não presta, que é um erro, um fracasso, ou falha, ou um fracassado, que você sempre erra, etc., começa a olhar para a sua trajetória e ver tudo o que você conquistou. Especialmente se você está numa empresa que é boa ou num trabalho que você queria. Quantos queriam estar ali? Pare de se comparar com alguém que está lá na frente. Pode ser que seja aquele a trajetória dele, mas será que a sua contribuição é aquela? É para aquele lado que você tem que ir? Converse, mas converse com alguém que vai te encorajar, que vai te apoiar. Às vezes você precisa de um mentor, se for profissão. Às vezes você precisa de um apoio profissional, psi, ou de um médico, sabe Deus. Mas o que mais importa é que você celebre cada passo, cada conquista. Dopamina está aí para isso, hormônio da recompensa. Quanto mais você celebra, quanto mais alegre, quanto mais você conquistar, mais você quer seguir adiante. E aí, nessa coisa que, essa nuvem que passa e perpassa todos que têm essa síndrome e que pode acontecer com cada um de nós, independentemente da falha, tem coisas que são muito comuns, né? Medo de errar, medo de falhar, medo de ser um fracasso. Se compara o tempo inteiro com quem está numa que você nem conhece bem. Tem dificuldade de aceitar elogio, acha que você não merece. Ai, que isso? Todo mundo faz, todo mundo é igual. Não é, gente, não é. Adia as tarefas, empurra, fica ansioso com uma história, ou então trabalha, 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 até o burnout. O que está por trás disso? Não reconhecer, não se impor limite, não trazer prazer. Então eu trouxe aqui sugestões para vocês. E a primeira, eu tenho falado disso o tempo inteiro. Olhe para você com compaixão, com gentileza. Acolha-se. Isso é fundamental para você chegar onde você quer. Valorize sua trajetória. Não tem a música? Eu conheço cada passo desse chão. Valoriza seus passos. Reconheça suas habilidades e talentos. Celebre, registre cada conquista, cada passo em direção ao que você quer. Por isso que eu coloco ali, faça uma lista, registra, escreva e pergunte-se: eu estou mais perto do que eu estou chegando, do que eu queria, do que eu estava ontem.
E isso é desse jeito. Tem uma curva de aprendizado para a gente chegar na expertise. Então, abandona o chicotinho, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Aprenda com os seus erros. Se você faz sempre do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. Não vai ter jeito. Então, o que que eu preciso desenvolver para ter uma resposta um pouco melhor? E se essa resposta for melhor, anote no seu caderninho. É para lá que você está indo. Seja resiliente. O que que é isso? Não tem a música? Beber, cair e levantar? Ser resiliente é isso. Não deu certo agora? O que que eu preciso aprender? Onde eu tenho que me aprimorar? Eu vou recomeçar. Não é lá que eu quero chegar? Então, veja, eu aprendo e continuo. Eu aprendo e vou. Eu faço as curvas do caminho necessárias para eu chegar onde eu quero. Então, não adianta, se você desistir ou fracassar, como que você vai chegar onde você quer? Vai rolar. Converse com os amigos, com seu time, mas converse com as pessoas que vão te apoiar, que entendem, ou com um mentor, se for o caso, alguém que vai te impulsionar a crescer e desenvolva uma mentalidade de crescimento. E cada um tem seu tempo para isso. Cada um vem com um tipo de habilidade. E essa habilidade vai fazer com que alguns passos sejam mais rápidos, outros sejam mais desafiadores. E eu estou usando a palavra desafiadores, porque você vai olhar para você e vai ver o que que você quer. Cada um tem um ritmo e isso precisa ser respeitado. Agora, ajuda por vezes é necessária. E tem algumas pistas. Sabe qual? A primeira é você paralisar. Você está há anos fazendo a mesma coisa, há anos fazendo do mesmo jeito, há anos tendo os mesmos resultados, com os mesmos comportamentos. Algo pegou. Segunda coisa, seu medo é tão grande que te paralisa. Você não vai ser aquela pessoa que vai apresentar nunca o trabalho, nunca vai ser a pessoa que vai ousar fazer uma coisa diferente. Você vai estar sempre achando que algo pode acontecer, que vão te julgar, que vão. Pode ser que esse momento seja um momento de você olhar para você mesmo, se acolher e buscar ajuda profissional. Aqui na escuta, vocês sabem, né? A gente trabalha com três pilares. Um é vitalidade. Vitalidade está ligada não só a uma longevidade saudável, mas a seu entusiasmo, a garra, a força, a energia que você direciona para o que você quer conquistar, seja ela qual for. Sintoma. E por que sintoma? Gente, eu sou médica, então as pessoas vêm para mim se queixando. Tô ansiosa, tô medrosa, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de errar, isso está me impedindo de seguir adiante, eu tô exausto, não durmo. Percebam? Cada um vai chegar com um conjunto, com um pacote. E a gente tem que aprender a liberar essas coisas emocionais. Lembra que a síndrome do impostor é psi? Que podem estar bloqueando a caminhada daquela pessoa. Então, olha para isso. E aqui. O que eu quero deixar para vocês é: tem coisas que a gente pode usar de uma forma geral, sem olhar para individualidade, mas que já vão dar um jeitinho em relação àquilo que eu falei. A primeira é Quaresmeira Rosa. É uma essência floral do sistema Filhas de Gaia que nos desenvolve um olhar benevolente, acolhedor, gentil para nós mesmos. Essa essência nos ajuda a aposentar o chicotinho. Já L'Art, que é do Floral de Bach, muitos de vocês já conhecem, dá autoconfiança, segurança e dá mais uma coisa, sabe, que eu acho que vale a pena a gente falar. Deixar de colocar o sarrafo lá em cima, sabe? Lá em cima. E você começar a usar seus talentos, suas habilidades para a prática. Em vez de você sempre procrastinar, adiar, achar sempre que o outro está melhor, você vai ganhando confiança nas suas próprias habilidades. Claro que eu coloco junto com ela
Uma outra coisa que a gente precisa sempre, que é aprender com os nossos erros. Chestnut Bud. Ajuda que a gente olhe aquilo que a gente fez e vê onde que a gente pode melhorar. O que que eu aprendi com aquela lição? O que que eu posso fazer ali? É disso que a gente está falando. Claro que Mimulus vai ajudar nossos medos. Medo de errar, medo de falhar, medo de fracassar, medo de falar em público. Um medo que eu consigo nomear e que está me paralisando, não está deixando eu seguir adiante. Mas se você é daquele tipo que quer sempre um curso a mais, que tem sempre ideias, que sua mente é grande e você tem sempre um detalhe que você coloca a mais, planeja, etc., e não bota a mão na massa, BlackBerry vai te ajudar. Porque sai da ideia e vai para a ação. Percebe? Eu paro de ter só um cabeção e coloco esse cabeção na prática e vejo em que ele pode me ajudar. Quando eu sou daquele que preciso desenvolver a resiliência, não deu certo aqui, eu vou precisar fazer ajustes e seguir adiante, eu não vou desanimar, eu vou em frente. Jensen vem me ajudar. Agora, eu preciso de parceiros na caminhada. Eu posso precisar de um parceiro que seja um terapeuta, que seja um colega de trabalho que vai me ajudar naquela tarefa. Eu preciso fazer alianças, eu tenho um grupo de suporte, de apoio. Se isso for importante para você, o Edding Bush pode te ajudar muito. Agora, se você é do time do eu sozinho, tem competência, mas acha que você vai fazer mais e melhor só, o Ultraviolet pode te ajudar, porque ele ajuda a agregar, ele ajuda a ter um conhecimento que você possa compartilhar. Você aprende e você troca conhecimento com o outro todo o tempo. Poderia falar de muitas outras mais, mas isso depende de cada um. Essas podem ajudar você ou aqueles que buscam a você rapidamente. E por que que eu trago floral? Primeiro, que é não prescritivo, não precisa. Como o próprio Bach falava, pode ser associado a qualquer prática que você desenvolva. Segundo, é rápido e cada um pode ajudar para si mesmo. Aqui na escuta integrativa, a gente tem uma máxima, sabe? Que vocês todos precisam saber, que é: você é a estrela da sua vida e o protagonista da sua própria história. Tem uma luz que precisa brilhar. Nosso pano de fundo é sempre esse: vitalidade, linguagem de sintoma e liberação emocional. Mas na tua vida, quem dá as rédeas, quem dá as cartas é você. E você é um ser único, único, especial, singular, inteligente e criativo. E para você ser protagonista na sua história, você precisa deixar isso florescer. Todos nós vimos com muitos talentos. E a gente tem talento, tem habilidade, tem criatividade. Se está num momento que isso pode não estar tão aparente, Iris, que é como a gente chama na Califórnia, ou Iris, como a gente chama aqui no Brasil, pode ser a chave. Íris traz essa coisa de você trazer o teu talento, a tua habilidade, a tua capacidade de expressão criativa no mundo, seja ela qual for. E Angélica, eu já falei isso outras vezes, Angélica traz a proteção espiritual, esse alinhamento com esse tom do sublime, do gentil, do amoroso e do divino nas nossas vidas. Permite que essa essência se manifeste com absoluta proteção espiritual. E eu espero que isso tenha ajudado a todos vocês, porque essa tem sido uma queixa comum nos nossos dias. E se você precisa de uma ajuda individual ou desenvolver qualquer um desses talentos, fique à vontade. Eu estou à sua disposição e seja muito bem-vindo à escuta integrativa. E era isso que eu queria trocar com vocês hoje,
porque essa passou a ser uma queixa tão cotidiana que eu acho que valeria a pena e valeu muito a pena compartilhar com todos vocês. Até breve. Deixa eu